Para a gente falar sobre data center, não tem como eu ir direto para o prédio, né, para aquela coisa física. Eu tenho que dar um contexto para vocês, que é como é que a transformação digital vem evoluindo aí ao longo dos últimos 20 anos. A gente começa no ano 2000 com o advento da web, né? A gente começa a falar em mídia social, a gente começa a falar em software como serviço. E esses 10 anos, de 2000 a 2010, logo depois do estouro da bolha, foram muito importantes para a criação dessa camada básica de infraestrutura. 2010, em 2009, 2010, a gente começa a ver também a intensificação do uso de smartphones. Né? Então, assim, eu diria que não só a nuvem chega, mas a mobilidade também muda completamente a cara do que a gente faz. Né? E entre 2010 e 2020, a gente tem aí uma fase muito interessante que a gente passa a depender completamente do telefone celular. Né? A gente passa a depender completamente dos aplicativos e a gente começa a ter aplicativos que viram verbos depois, assim como o Google virou um verbo também entre 2000 e 2010, mas é muito interessante porque a gente passa, inclusive, a gerenciar negócios a partir do celular. Isso foi uma fase bastante interessante. E muito, muito importante também para o mundo de data center, né, para o mundo da tecnologia. Entre 2020 e 2022, acho que todo mundo sabe, a gente teve uma pandemia que foi algo extremamente triste, né, do ponto de vista das vidas que foram perdidas, do impacto para todos nós, mas do ponto de vista de tecnologia, a gente vem de uma época antes da pandemia, onde o trabalho híbrido, né, o home office, não era tão, não era uma realidade, né? Na verdade, em muitas empresas era considerado assim, não, se você tivesse um bom desempenho, você teria um dia de home office, existiam algumas coisas assim. A gente sai da pandemia com o contrário, né? Na verdade, o trabalho híbrido é a nova realidade, você vem algumas vezes ao escritório e todo aquele isolamento, o trabalho de casa provou para a gente que era possível, mas isso só foi possível porque a gente tinha muita tecnologia pronta para ajudar as pessoas, assim como o StreamYard, outros aplicativos, outros sites, outras ferramentas evoluíram muito justamente durante essa época para tornar isso possível. E agora a gente assim não tem ninguém que não tenha ouvido falar em inteligência artificial, né, nos últimos 6 meses. É algo que está sendo muito falado. ChatGPT, eu acho que trouxe o assunto, né, para a pauta de todo mundo, porque simplificou demais o acesso à inteligência artificial, por mais que em muitos desses casos, né, entre 2010 e 2022, a gente já estivesse usando inteligência artificial embarcada em muitos produtos, né, que a gente acaba usando no dia a dia. Mas eu acho que isso é importante, porque no final do dia a gente está passando por ondas, né? Ondas cumulativas aí de transformação digital que geram muitos dados. Hoje a gente tem na mão, com o 5G, uma capacidade de gerar e de consumir dados com uma capacidade de processamento que, se não me engano, a NASA não tinha em 1969 para mandar o homem à Lua. Então, isso é uma coisa diferente. Né? O que a gente pode fazer com o celular na mão hoje, né, com esse tipo de ferramenta, é algo realmente interessante. E eu acho que, assim, para dar o contexto também em relação ao mundo todo, hoje a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente já tem 5,44 bilhões de pessoas usando o celular, 5,16 conectados à internet, 4,76 bilhões de pessoas usando mídia social. E aí, obviamente, assim, são números expressivos, mas são números que continuam crescendo. Isso é o que mais impressiona a gente, e a gente acha que isso não vai parar, porque quanto mais a gente facilita a utilização, né, dessas ferramentas novas, dessas tecnologias novas que vão surgindo, eu acho que mais as pessoas têm acesso, mais as pessoas conseguem utilizar de forma muito fácil essas tecnologias. E para dar um contexto para vocês, eu trouxe aqui o que cresceu no último ano. Então, vocês vejam, a população cresceu 67 milhões, o número de celulares na mão das pessoas cresceu em 168 milhões, são mais 98 milhões de pessoas acessando a internet e mais 137 milhões de pessoas usando mídias sociais. Esses números são expressivos e, no final do dia, o que isso significa? É mais gente consumindo dado, mais gente gerando dado, mais gente fazendo negócio através da internet, consumindo conhecimento e gerando conhecimento também. Isso é muito importante, porque no final do dia a gente tem aqui esse mapa, acho que é um mapa interessante, que mostra o que acontece em 1 minuto da internet atualmente. E se você for ver aqui embaixo, nesse gráfico aqui de baixo, você vê que lá atrás, há 10 anos atrás, você quase não consumia vídeo no YouTube. Por quê? Porque você não tinha infraestrutura para isso. Né? Você não tinha banda larga que permitia que você gerasse vídeo em tempo real e consumisse vídeo em tempo real, como a gente está fazendo aqui agora. Todo mundo sofria com a conexão, né? Banda larga era luxo.
né? Hoje em dia é normal, você até tem gente hoje, quando eu pergunto, não, mas você está no Wi-Fi ou no 5G? A pessoa já nem, não, mas eu nem me importo com isso, porque no final do dia tudo é a mesma coisa. Então, a conexão tem, assim, tem que estar, a gente está chegando numa fase de ubiquidade da conectividade que as pessoas só vão querer saber se está on, se está ligado ou se está desligado, como a eletricidade. Né? E isso é muito importante porque esse gráfico aqui do 1 minuto, o que acontece em 1 minuto de internet, vai continuar evoluindo. E você pode perceber que tecnologias como o e-mail, que surgiram em 2000, não tiveram uma variação muito grande. Por quê? Porque elas já estavam amplamente adotadas. Agora, se você vai para Instagram, YouTube e outras tecnologias que são muito dependentes da largura de banda, completamente diferente. Quando você tem mais infraestrutura, você acaba permitindo novos casos de uso que antes não poderiam existir. Então, assim, isso aqui que a gente está fazendo hoje não poderia acontecer 10 anos atrás, porque quase ninguém tinha acesso à largura de banda suficiente para fazer isso. TikTok, né, o Reels do Instagram e outros aplicativos que demandam, né, o consumo e a geração de informação em tempo real, eles só foram viabilizados com banda larga, com 4G e com 5G também. E aí, trazendo isso para o Brasil, o que eu acho interessante? Esse gráfico do Rafael Kiso mostra esses aplicativos que estão na tela inicial do celular de todo mundo. Todos esses são clientes da Equinix, não só no Brasil, como no mundo todo. A gente tem esse ecossistema aqui dentro, mas o que eu acho mais interessante mostrar aqui para vocês é o seguinte: 10 anos atrás, a maioria desses aplicativos não existia. Né? São modelos de negócio que acabaram surgindo é, com a evolução da internet, né? Com a evolução da infraestrutura disponível para isso. E esses players eles só conseguem fazer negócio quando eles estão dentro de um data center, porque eles estão próximos um do outro, trocando dados. Né? Então, quando você está acessando uma informação, né, por exemplo, do Netflix ou do YouTube, de algum player como esse, você através da sua operadora, você está indo para dentro de um data center para consumir essa informação, provavelmente um data center da Equinix, e você acaba gerando, a geração de conteúdo passa por aí também. Né? E isso é importante porque, né, a gente não funciona, hoje o mercado de data centers não funciona como assim, vamos supor, se a Sandra tem uma empresa de internet, o Gustavo também tem. As empresas não têm condição hoje de cada um constrói o seu data center. Né? Isso não funciona dessa forma. O que a gente mostra para essas empresas é que o que faz sentido é você ter ecossistemas dentro dos data centers para essa troca de tráfego, troca de dados em tempo real ser possível. E esse modelo de negócio não é um modelo de negócio novo. Né? A Equinix surge lá em 1998 com essa ideia do ecossistema, né? Com essa ideia de troca de tráfego dentro do data center sem ocupar a internet pública. E isso deu tão certo que hoje a gente já tem aí uma previsão de crescimento, né, da interconexão, que a gente chama, de 40% nos próximos anos. Né? Então a gente está falando em 110 zettabytes de dados trocados ao ano. E isso por quê? Porque quando você fala em, por exemplo, um carro autônomo pode gerar 70 terabytes de dados por dia para funcionar. Né? Assim, se você fala na conexão desses veículos, nessa ordem de grandeza. Então, assim, o crescimento, o que a gente percebeu? O crescimento do volume de dados, ele já ultrapassou em muito o crescimento da largura de banda da internet. Por isso que é importante a gente se preocupar também com o congestionamento da internet e promover essas trocas de dados dentro dos data centers. Isso é muito importante, mas vai ficar mais claro depois que eu explicar o papel do data center e como a Equinix enxerga isso. Que essa nova realidade baseada em inteligência artificial, essa pressão, esse contexto está trazendo para o nosso mercado, e é o mercado do Gustavo também, na Dell, o mercado das empresas de tecnologia. Por mais que o mercado esteja passando por uma recessão, você não vê um CIO, um executivo de tecnologia, falando que o usuário dele ficou mais, não, eu estou passando por uma recessão, então eu aceito não ter informação em tempo real. Hoje, se você pega o teu celular, clica num vídeo no YouTube ou no Netflix, demora 3 segundos, você já está buscando outro. Né? Você está cada vez mais ávido pelo consumo da informação em tempo real. Isso traz uma demanda para a gente que é muito, assim, impulsiona o mercado de uma forma que a gente está falando hoje, pelos nossos cálculos, numa oportunidade econômica para os próximos anos de 100 trilhões, né? Se você somar a inteligência artificial. A gente está falando que daqui a alguns anos as principais empresas do mundo elas vão se transformar de alguma forma em provedores de tecnologia. Então eu vejo hoje grandes bancos aqui do Brasil, inclusive, com uma força de trabalho de 5 mil pessoas, onde 3.500 são pessoas de tecnologia. Então, o próprio banco já se apresenta como uma empresa de tecnologia porque ele tem que reter talentos de tecnologia.
né, aquela ideia antiga do banco ser somente focado nos serviços financeiros, ela já acabou porque você não entrega hoje serviços financeiros se você não tiver uma grande plataforma de tecnologia. Então, a gente tem visto isso no mercado, isso está acontecendo. E isso traz, obviamente, mais demanda para o nosso serviço. No final do dia, o que é um data center? O data center, geral, assim, nos padrões da Equinix, é um prédio como esse. Esse aqui é o SP3. A gente chama um grande centro de dados, mas no final do dia é um prédio robusto, com uma infraestrutura muito, muito bem construída para esse foco. Né? Assim, o foco é ter pessoas especializadas gerenciando toda essa infraestrutura de servidores lá dentro. Então, a gente está falando de grandes prédios que, dependendo do mercado, dependendo da demanda, são prédios que são alimentados por linhas de energia de 10, 20, 50 megawatts, 100 megawatts. Então, são realmente estruturas bastante robustas que hoje concentram o mundo digital. Né? Isso é muito importante porque em horários de pico, por exemplo, os data centers da Equinix de São Paulo, eles concentram mais de 50% do tráfego da internet brasileira. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente realmente concentrou esses ecossistemas lá dentro, com toda a redundância, com todos os protocolos de segurança que a gente vem seguindo desde 1998. E dentro do data center, no final do dia, hoje, assim, como você já tem vários players no mercado, a gente não consegue fugir de uma estrutura básica, como uma subestação de eletricidade, geradores de eletricidade. Porque o que acontece? Quando falta luz, quando falta energia da fornecedora, a gente tem toda uma estrutura que entra em ação para suportar esse data center, né, para o data center não ficar sem energia. Isso acontece dependendo do estado que você está, da cidade que você está. A gente tem estruturas de backup de energia que são acionadas quase que diariamente. Né? Tudo depende da estabilidade do fornecedor de energia. E dentro desse data center, depois desse maquinário mais pesado, porque a gente tem as baterias também, os UPS, que são os famosos no-breaks, né, que eles entram antes e depois entra o gerador, para fornecer energia, a gente tem a estrutura dos servidores, a estrutura de rede, a estrutura de nuvem, né, porque muita gente pergunta, mas onde é que a nuvem fica? A nuvem fica dentro de um data center. Né, e data centers como o da Equinix tem diversos clientes hoje, né, que são clientes de software como serviço, são nuvens, né, digamos assim, que estão interconectadas entre si. Isso é importante porque hoje, quando você tem um excesso de dinheiro nesse mercado, muita gente hoje sobe um galpão, coloca gerador, coloca equipamentos e acha que construiu um data center. De certa forma até construiu, mas a gente na Equinix acredita que o data center só tem valor quando a gente está falando em data center com interconexão e com as melhores pessoas dentro, né, as melhores pessoas operando esse data center. Por isso que eu botei para vocês aqui na esquerda, por exemplo, a foto de um corredor do nosso data center. E esse corredor, ele exemplifica muito bem essa coisa da interconexão. Essas canaletas que vocês estão vendo no teto, essa amarela, é por onde passam as fibras que ligam os ambientes dos clientes. Né? Então, assim, a gente não está ligando só o cliente na operadora, a gente está criando os clientes, a gente está ligando os clientes entre eles, que é essa troca de tráfego que gera muito valor ali dentro do ecossistema e gera um efeito de rede muito poderoso, né? Porque aquela história, a mesma história do telefone, né? Quanto mais gente você tem dentro do data center, mais opção você tem de interconexão e você não precisa sair para a internet para buscar esse dado. Você consegue fazer a troca de tráfego funcionar dentro ali do data center. Isso é importante porque a nossa visão de plataforma ela vai além do data center físico. Se vocês considerarem só essa fase 1 aqui, isso para a gente é o data center físico, que é o que todo mundo faz. Todo mundo tem isso também. Assim, hoje outros players constroem isso aqui. Só que a gente, desde 98, a gente vem construindo uma camada de interconexão para fazer com que esses clientes se interconectem dentro do data center. Isso é muito importante. A gente é reconhecido por isso. Né? O Jim Collins falou numa palestra para a gente em 2011 ou 2012, se eu não estou enganado, que a Equinix mudou a forma como o mundo compra data center justamente por causa dessa camada de interconexão. E desde então a gente vem vem promovendo esse ecossistema a um ponto que hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem vários players que se dizem concorrentes da Equinix e no final do dia são parceiros, porque todos são clientes nossos, que eles precisam acessar esse ecossistema e eu não sou cliente da maioria, né, porque a gente concentra esses ecossistemas e também a gente acredita que o desenvolvimento da plataforma Equinix passa pelo desenvolvimento de todo o mercado. Né, então acaba que não é uma situação de concorrência, é uma situação de competição, digamos assim. E a gente começou a perceber, depois que a gente desenvolveu, né, a camada de interconexão,
que a gente precisava colocar serviços também, tanto de data center como serviços digitais, para ajudar os clientes a adotar a interconexão, para ajudar os clientes a tirar o melhor do ecossistema. Então, a gente montou diversas ferramentas, plataformas para fazer isso funcionar, e no final do dia você acaba tendo uma espécie de marketplace dentro do data center, porque você tem vários players que vendem serviços dentro do data center e você tem várias empresas que consomem serviços. Né? Por exemplo, se a faculdade IBPTEC quer consumir nuvem dentro do data center, ela vai ter acesso aos principais provedores de nuvem pública aqui dentro. Né? Se ela quiser consumir serviços da Dell, do Gustavo, ela vai conseguir consumir serviços da Dell pelo nosso portal que a gente chama de Fabric, que conecta todos esses players, todos esses atores, digamos assim, do ecossistema. E isso é muito importante porque o mercado aceitou tão bem essa nossa visão, né, do data center como plataforma e não simplesmente como um prédio cheio de servidor dentro, que hoje, no mercado americano, que é onde a gente tem capital, a gente tem ações, o capital, o mercado financeiro, ele avalia a Equinix tão bem que se você somar todos os nossos concorrentes, não dá o nosso valuation hoje. Então, o mercado realmente entende que a gente faz algo diferente, né, nesse sentido de suportar a economia digital e o mundo digital. Mas uma coisa muito importante, além disso, não dá para eu falar em data center sem falar em sustentabilidade. Hoje, imagina o seguinte, a gente tem perfeita noção que, como líder do mercado, a gente tem que dar o exemplo. Né? Mesmo que esse exemplo seja mais caro, em alguns momentos, comprar um equipamento mais caro e mais eficiente, a gente entende isso, mas a gente entende que a gente tem que setar o exemplo nesse mercado. Então, a gente, desde 2015, a gente já está no 8º ano do relatório de sustentabilidade completamente transparente, a gente vem publicando para o mercado todas as nossas iniciativas, né, para tornar os nossos data centers mais limpos e mais eficientes, com pegada de carbono, economia circular, softwares de inteligência artificial para automatizar o máximo possível, e a refrigeração desses data centers também da forma mais eficiente possível. A gente tem mapas de iniciativas no nosso site, também de forma transparente. Hoje, por exemplo, se você entrar lá no mapa de iniciativas de sustentabilidade, você consegue detectar que o data center SP3 aqui de Santana do Parnaíba hoje já compra energia 100% renovável. E são certificados, né, que a gente compra das fazendas de eólicas. Né, porque no final do dia, comprar energia renovável hoje no Brasil não é tão difícil, porque a nossa matriz energética ela é quase predominantemente renovável, mas a gente entende que a hídrica é uma das mais sujas. Então, a gente tem essa preocupação de comprar energia renovável de fazendas eólicas, né, e fazendas solares com a devida certificação, né, que também não adianta você comprar sem a certificação, porque você tem que certificar toda a cadeia de valor. Então, assim, a gente se preocupa muito com isso, porque o desafio de sustentabilidade ele não é amanhã. Né? Eu acho que a gente está passando por fenômenos. Julho agora foi o mês mais quente da história do mundo, né? Então, a gente entende que se as empresas não começarem a fazer mais por sustentabilidade, a gente não vai estar aqui conversando daqui a 20, 50 anos. Né? A gente vai ter problemas muito piores para resolver. Então, assim, por isso que vocês vão ouvir falar, continuar ouvindo falar muito de sustentabilidade via Equinix. Né? A gente faz questão de falar, de reportar, de ser transparente, de mostrar os investimentos, ao ponto que a gente hoje, no mercado americano, nós somos, se não me engano, o 4º maior emissor de títulos de dívida verde, né? Ou seja, eu estou indo para o mercado, eu já captei mais de 4 bi de dólares com o objetivo de investir em projetos de sustentabilidade. O mercado entende e gosta muito desses títulos, porque eles acreditam realmente no que a Equinix faz, né? Na probabilidade de pagamento da Equinix por toda a estabilidade que a gente conquistou. E essa postura, né, essa reputação que a gente construiu, ela, no final do dia, ela tem que refletir em número, não tem jeito. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns números da Equinix, que hoje, no SP500, né, que é o índice das 500 maiores empresas americanas, a Equinix é a única que cresce há 22 anos consecutivos, não tem outra. Né? Isso é fruto de um trabalho muito forte da criação desse ecossistema, das plataformas, tudo com base no data center, na importância que o data center tem para essa economia digital. São mais de 12 mil colaboradores, né? A gente está faturando aí por ano perto de 8 bilhões de dólares, e são mais de 36 bi já investidos nesse mercado pelo mundo todo. Toda hora a gente está entrando num país novo, a gente acabou de entrar em novos países na África, Sudeste da Ásia, estamos expandindo na Índia, na América Latina também. E uma estatística interessante são as interconexões, essas que eu falo para vocês, que a gente faz para os clientes se falarem dentro dos data centers. Hoje já são mais de 452 mil interconexões. Se você perceber que são
um pouco mais de 10 mil clientes, você vê como isso já está funcionando, né? Cada cliente tem, na média, mais de 40 interconexões. Isso está funcionando muito bem dentro dos nossos data centers e isso é um motivo muito grande, de orgulho muito grande para a gente. Obviamente, isso também reflete, né, no nosso crescimento, a nossa história ao longo de 25 anos, a gente chega aí a gente começa, né, em 98, 2000, numa fase muito complicada da bolha, bolha de tecnologia dos anos 2000, e só que a gente conseguiu construir, com um crescimento orgânico e inorgânico, uma história de sucesso aí de 25 anos, e a gente está onde está hoje. Acho que, assim, eu ainda acho, assim, eu sou entusiasta desse mercado, sou apaixonado por infraestrutura digital, e eu ainda acho que a maior parte do crescimento está na nossa frente, não está no retrovisor. Né? Eu acho que a gente está construindo bases sólidas para um futuro ainda mais promissor, se você considerar tudo que está convergindo agora, né? As novas tecnologias que estão chegando, junto com inteligência artificial e todo o potencial que isso tem, com novas ondas de conectividade, melhorias e tudo mais. Aí, assim, eu estava pensando em como é que eu ia terminar isso, porque, assim, a faculdade, essa graduação que vocês montaram, acho que ela é extremamente alinhada com o que o mercado pede, né? E eu fiz engenharia de produção numa faculdade pública que nem sempre, assim, muitas das vezes eu entrei na sala de aula e me perguntava se eu deveria estar ali, porque eu aprendia coisas que eu nunca ia usar, né, no meu futuro profissional, pelo menos eu achava isso na época, né? E quando a professora Cláudia me chamou para dar essa aula, foi muito legal, porque quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre o curso, eu vi, nossa, mas isso está completamente alinhado com a realidade que a gente está vendo. E aí ainda se chamaram ainda o Gustavo para falar especificamente sobre segurança. Eu acho que casou perfeitamente. E essa imagem aqui mostra para vocês o que a gente tem ouvido dos executivos de tecnologia quando a gente vai falar sobre data center. Assim, todos eles falam: eu tenho mais usuários para suportar, eu tenho mais localidades para suportar, está todo mundo mais faminto por informação em tempo real, todo mundo tem mais dados para gerenciar, eu tenho sistemas legados que eu tenho que cuidar, não só com problemas de crescimento, mas problemas de segurança, e o meu usuário está cada vez mais insatisfeito. Por quê? Hoje, se você acessa o seu celular, você consegue um carro em 2 cliques. Se você vai na Amazon, você compra um laptop com 1 clique. Por que você tem que esperar, quando você vai trabalhar numa empresa, num ambiente corporativo, você tem que esperar 10 dias úteis, 30 dias úteis para você conseguir seu laptop? Né? Então, assim, as pessoas estão levando essa ansiedade da vida pessoal, digamos assim, para o ambiente corporativo e trazendo uma pressão tremenda para os executivos de tecnologia para, pelo menos, equalizar esses processos para uma experiência mais, que a gente chama de Uber-like, né? Que é mais parecida com aquela coisa de um clique está na sua porta que você precisa, né? E isso, a mobilidade trouxe isso. E a gente acha que, assim, isso não vai mudar, né? A nossa ansiedade por informação em tempo real, ela vai continuar crescendo, e isso vai demandar desses executivos de tecnologia, primeira coisa, talento em TI, talento em tecnologia, não tem jeito. Eles falaram isso para a gente faz essa pesquisa com mais de 2 mil executivos por ano, né? E eles falam quais são as principais preocupações dele. Então, assim, o cinza é ano retrasado, não, ano passado, e o vermelho é esse ano. Vejam, eles estão mais preocupados com o shortage, né, com a falta de talentos de TI disponíveis, vocês, né? Mas a principal preocupação, essa me chamou a atenção, que parecia até que foi combinado aqui com a aula, que é a preocupação deles com as brechas de segurança, né, e os vazamentos de dados. E isso, assim, se vocês acham que hoje o dia a dia já é difícil no campo de segurança da informação, apertem os cintos, porque com inteligência artificial a gente vai começar a enfrentar coisas que vocês nem imaginam. Assim, a facilidade de você aplicar golpes, né, criar novos golpes, enfim, e invadir sistemas, vai se tornar algo muito mais corriqueiro, e as empresas vão ter que correr atrás para se defender. E aí, obviamente, o talento de vocês, né, o que vocês estão construindo aqui nessa graduação, está completamente alinhado com o que o mercado pede. E é assim, 2 mensagens finais antes da gente abrir para perguntas, né? Que no final eu acabei jogando várias coisas aqui para vocês e que estão alinhadas com o que eu acredito que é o papel do data center, mas enfim, e aí eu acho que dá para falar um dia inteiro sobre data center, dependendo qual o tema específico que vocês querem falar. Mas 2 mensagens aí mais sobre carreira, que eu acho que são importantes para vocês também que estão nessa fase de graduação. Primeiro, não acreditem que a carreira de vocês vai ser linear. Raramente ela é.
né? Aquela coisa da escadinha certinho que você vai, não, até ano que vem eu vou conseguir isso, no ano seguinte eu vou conseguir aquilo. Cara, não acontece assim, né? Assim, isso eu tenho um dos meus primeiros chefes lá atrás, acho que foi em 2005, me falou isso, cara. Quando eu mostrei meu plano para ele de carreira, ele falou: tá ótimo, mas quando você tomar o primeiro soco na cara, é que você vai ver como é assim, o que é a vida na realidade. Quando você sai da faculdade, você perde aquela segurança da linearidade, né, do período após o outro. Eu tirei uma nota boa, opa, eu vou para a próxima fase. Não é assim que funciona. Né? Então, assim, e eu passei por vários cargos diferentes dentro da Equinix, estudei muito, fui para fora, voltei. Então, assim, isso faz parte, né? Aproveitem as oportunidades, e eu acho que, assim, em alguns momentos você vai achar que está andando de lado, que não está indo para frente, mas no final do dia tudo depende também como é que você olha, né? Qual é a perspectiva que você está usando para entender se você está evoluindo ou não. Por isso que eu trouxe para vocês esse gráfico de baixo aqui, que mostra, o cara saiu da escola, trabalhou, estudou, depois virou um associate, foi demitido, depois voltou, ficou um ano fora, voltou para a escola, virou um gerente, mudou de carreira, enfim, estudou online, virou um empreendedor e vendeu a empresa. A gente tem casos aí de sucesso de pessoas que empreenderam depois de várias, digamos, fracassos, né? Porque o pessoal gosta de falar que é fracasso, mas desculpa, se um cara teve essas lições aprendidas e com 45 anos ele empreendeu e vendeu a empresa por mais de 10 bi de dólares, eu acho que não foi fracasso. Né? Eu acho que foram passos que ele deu para chegar lá e tudo como ele aproveitou as lições que ele aprendeu. Então, assim, esse é o meu primeiro recado que eu queria que alguém tivesse me dado quando eu estava na graduação, né? Porque eu acho que é bem importante. E por último, eu acho que é esse que vocês têm acesso também, esse gráfico ficou muito famoso, que é aquilo, eu acho que muita gente às vezes fica com aquela paralisia para tomar uma ação, para tomar uma decisão, para seguir um novo rumo, porque fica pensando muito no legado, né, no custo afundado, no que você já fez. Mas eu acho que o seu legado não é nada se você não fizer algo com ele. Né? Então, assim, todo dia a gente tem uma chance de tomar uma decisão nova, de mudar o rumo da nossa carreira, de estudar mais, de se desenvolver mais na carreira atual, enfim, a decisão é de vocês, ainda mais num campo que vocês estão, desculpa, mas assim, é super promissor. É, o nosso mercado de data center, ele está voando, né? E está voando porque as pessoas estão gerando mais dado e consumindo mais dado. As pessoas estão com os dispositivos na mão para fazer isso acontecer. E quando as pessoas têm mais acesso, né, aos aplicativos, quando fica mais fácil usar o aplicativo, geralmente as pessoas entendem menos do porquê que aquilo está funcionando. Elas só querem usar. E isso é uma oportunidade absurda para os hackers. Né? Isso é uma oportunidade absurda para quem realmente entende e sabe, digamos, utilizar da má fé para conseguir as coisas. Então, assim, o conhecimento que vocês estão adquirindo, os frameworks que vocês estão adquirindo nessa graduação, eu tenho certeza absoluta que vocês vão levar para a vida toda no mercado de tecnologia e até em outros mercados também, porque hoje, segurança da informação, eu participo de alguns conselhos como advisor, e segurança da informação já é assunto de conselho, não é assunto só da linha de frente. Né? Então, assim, as pessoas estão falando sobre isso na estratégia também, assim como estão falando de inteligência artificial e outros desafios. Estou no tempo, Sandra? Boa. É isso, assim, basicamente isso. Enfim, acabei misturando muita coisa, mas eu acho que era importante para dar o contexto para todo mundo. E, de novo, se quiser fazer contato comigo, está no QR Code, manda uma mensagem no LinkedIn, a gente troca uma ideia e fala mais sobre o mercado de tecnologia. Quais são os avanços mais recentes em resfriamento eficiente de data centers, considerando a necessidade de manter equipamentos poderosos em temperaturas ideais? Eu acho assim, vamos lá, hoje em dia, com as densidades atuais, que quando a gente fala em densidade é quantos quilowatts a gente precisa para alimentar um rack inteiro. A gente consegue, digamos, resfriar esse rack com tecnologias convencionais de refrigeração. Corredor quente, corredor frio, um ar-condicionado que não seja à base de água, enfim. Só que a gente está caminhando para densidades muito maiores. Hoje, se você falar numa densidade média de 5 quilowatts, 10 quilowatts, é o comum que você vê. Tá, André? Mas assim, a gente está vendo a inteligência artificial que a NVIDIA e outros estão evoluindo numa velocidade, né, da densidade, do quanto de energia o processador precisa, que a gente logo vai ver racks com mais de 100 quilowatts. Né? Isso é 10 vezes mais, são 10 vezes mais famintos por energia
do que os racks convencionais. Isso a gente acredita que a gente só vai conseguir resfriar de forma eficiente com liquid cooling, né? Quando você tem diferentes tecnologias que acabam resfriando o processador, resfriando o HD através de líquidos específicos, ou até tem servidores que funcionam imersos já em líquido, né? Eles são feitos especificamente para isso, para você conseguir fazer essa refrigeração funcionar. Então, André, eu acho que assim, a gente não vai passar nos próximos a gente não vai ver nos próximos anos soluções para esse tipo de demanda sem falar de liquid cooling. E a gente tem diversas vertentes do liquid cooling, né, que é o liquid to air, liquid to liquid, enfim, você vai ver várias discussões, mas sempre passando por liquid cooling. Eu acho que não tem como falar nesse futuro de inteligência artificial, de muito consumo de energia, sem falar nisso aí. Perfeito. O Lucas aqui nos fez uma pergunta se não vai ficar mais difícil o tratamento de grandes logs, né? Acho que de dados. Lagos de dados, né? Esses Lagos de famosos dados, data lakes. Eu acho assim, os Lucas, data lakes. depende, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a quantidade de dados ela cresce, você vai ter também o surgimento de novas ferramentas para te apoiar no tratamento, né, desses dados, inclusive para você priorizar, para você fazer backup, para você utilizar em tempo real. Você vai ter aquela diferenciação em dados quentes e dados frios, enfim. Eu acho que, assim, naturalmente, com a escala, fica mais difícil, mas vão surgir ferramentas em empresas especializadas para tratar isso e apoiar o usuário. No final do dia, continua sendo assim, a forma como você usa ferramentas, essas ferramentas é que vai determinar se o sucesso ou não. Porque eu sempre brinco, né? Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que fez uma implementação de um sistema ERP, falou, e assim, geralmente as pessoas falam, mas o sistema ERP é ruim. Eu falei, olha, tanta gente usa esse sistema que eu não, sinceramente não acho que seja ruim. O problema é que a maioria das vezes as pessoas tentam automatizar processos ruins numa ferramenta que assim, poderia funcionar de outra forma. Né? E quando você automatiza um problema, no final do dia você ganha um problema mais produtivo. Né? Então, assim, isso, e se você não revisar o processo antes, a forma como você enxerga o dado antes de automatizar isso, e aí pode estar o cerne do problema, que é onde a gente vê a maioria das empresas, né, tendo um pouquinho mais de dificuldade. Porque no final do dia, essas ferramentas elas são muito testadas e não acho que a gente vai ter dificuldade nisso. Né? Eu acho que assim, essas ferramentas elas acompanham a evolução, a gente já viu isso em outras fases, né, também, aquelas ondas que eu mostrei para vocês no início. Né? Isso acontece e é natural. Nesse universo do data centers, o que você recomenda para que esses alunos, para quem tem esse interesse de atuar nessa área? Eu acho que a minha primeira recomendação, que também é outra que, se eu tivesse tido lá atrás, nos meus 20 anos, eu acho que eu teria poupado bastante, assim, várias lições aprendidas. Né? A primeira coisa é estudar as pessoas e o comportamento humano, porque isso você vai usar em qualquer mercado. Né? E eu acho que isso é importantíssimo. E no final do dia, assim, inteligência artificial, como exemplo de tecnologia, ela é baseada nos nossos vícios, né, e nos nossos vieses. Então, até para você entender melhor a tecnologia, você tem que entender melhor o comportamento humano. E eu acho que é o seguinte, do ponto de vista de carreira, eu vou dar o meu exemplo. Assim, eu me posicionei na época que eu fazia engenharia de produção na interface entre engenharia de produção e tecnologia. Isso me rendeu muitos frutos, porque na época ninguém falava de tecnologia. Né? Quando eu começava a falar lá na faculdade, nas aulas sobre tecnologia viabilizando negócio, modelos de negócio baseados em tecnologia, eu era o ET. Né? Assim, não, esse cara é louco, né? Não sei, o que ele está fazendo aqui? Por que ele não vai fazer ciência da computação? E no final, e assim, não era essa a ideia, porque eu queria entender o suficiente para viabilizar negócios, né? E eu acho que isso, mas hoje ninguém mais fala disso porque eu acho que ninguém acredita que exista negócio sem tecnologia, né? Então, assim, eu acho que no mercado de data center, segurança da informação é essencial. Então, a defesa cibernética que vocês estão fazendo, por favor, continue. A gente precisa de mais gente com esse conhecimento. Conhecimento de conectividade, de redes, isso é muito importante. O conhecimento para você entender diferentes mercados, né? Uma coisa um pouco mais comercial. Entender diferentes mercados e fazer esses mercados se falarem, justamente para fazer essa interconexão funcionar, também é essencial. Porque hoje a gente tem visto isso muito dentro dos nossos data centers, por exemplo, ecossistemas se falando. Né? Porque hoje o varejista ele tem que falar com o banco, mas ele tem que falar com a nuvem também. Então a gente começa a ver esse diálogo acontecendo dentro, e às vezes a gente nem sabe. Quando a gente vai ver, o cliente já tem mais de 20, 30 interconexões e a gente nem promoveu isso, porque ele já chegou e sabia
o que ele estava fazendo. Então, no final do dia, você tem que entender o outro, né? E eu acho, né, Sandra, que assim, comunicação é muito isso, né? Comunicação não é o que eu estou falando, é o que os outros estão entendendo do que eu estou falando. Né? Então, assim, acho que esse esforço no final do dia, acho que tudo que eu falar aqui para você, tudo digamos, sugestões, vai voltar em entender o ser humano, entender como você aumenta as suas chances de sucesso, lidando com outros seres humanos. Né? Liderança também importantíssimo. E liderança não é aquela coisa de comando e controle, liderança como capacidade de influenciar as pessoas para fazer o bem, né? Para fazer a coisa certa. Eu acho que isso é importante porque minha geração acreditava que liderança era aquela coisa do estrela, né? O líder estrela que chegava e falava e todo mundo falava amém, nossa, né? Rockstar. E hoje, quando me perguntam o que eu acho que é liderança, para mim, assim, qual é o teu perfil de liderança? Né? O americano gosta muito disso. E eu falo, não, meu perfil de liderança depende do meu liderado. Porque, assim, se meu objetivo como líder é tirar o melhor da pessoa, né, fazer a pessoa render o melhor, eu não posso ter um modelo e igualar todo mundo, porque cada um tem a sua realidade, cada um está passando por alguma coisa, cada um tem suas virtudes, né, e seus pontos de melhoria, e você como líder tem que se adaptar a isso, né? Então, assim, eu acho que entender o ser humano, liderança, como a tecnologia pode ser aplicada no dia a dia de diferentes segmentos, isso vocês vão usar para a vida toda, não só no mercado de data center, mas acho que em qualquer segmento da economia.